questão da prisão em segunda instância continua provocando muita discussão aqui no Congresso. No Senado, o assunto é tratado na forma de um projeto de lei. Aqui na Câmara, por meio de uma proposta de emenda à Constituição. O certo é que este ano o assunto não vai ter uma definição. Para discuti-lo, nós recebemos nesta edição do Palavra Aberta o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Deputado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse nós não vamos tocar para frente o projeto, que foi até aprovado já pela Comissão de Justiça lá do Senado, porque nós estamos aguardando uma definição na Câmara. Ele acha que há mais segurança jurídica se o assunto for tratado na forma de uma emenda à Constituição. Qual é a sua opinião a esse respeito? Depois da mudança de posição do Supremo por 2, 3 vezes em pouco tempo sobre o mesmo tema, é obviamente que todos os defensores da prisão em segunda instância têm dúvida, né, sobre o texto. Qual o texto que de fato será admitido pelo Supremo? Então, acho que essa é a cautela que o presidente do Senado está com ela nesse momento. A Câmara, apesar de vários projetos de lei, né, fez uma opção por uma PEC, a PEC 199, e que, na minha visão, terá também muita dificuldade para ser aprovada, porque ela é muito abrangente. Ela não está dialogando apenas com a pena de prisão, ela está dialogando com todas as sentenças, inclusive na área civil. Portanto, é uma segunda instância para todos, né? Por exemplo, uma ação em que o Estado tem que indenizar, também pela PEC teria que ser executada na segunda instância. É muito restritiva, então? Não, é muito amplo. Desculpe, não é muito ampla? É muito ampla. Então, deveria ser mais restritiva? Deveria. Eu entendo que o que está no clamor da população, e legitimamente, é com relação à pena de prisão. É claro que nós temos impunidades também na área tributária, na área de outras sentenças, e a PEC 199, ela diz o seguinte, olha, o pau que dá em Chico dá em Francisco, se nós vamos executar uma sentença condenatória de prisão, vamos também executar uma sentença condenatória de uma indenização, por exemplo. Então, acho que essa insegurança é que está trazendo uma certa cautela, impondo uma certa cautela ao Alcolumbre. Deputado, essa questão fatalmente vai dominar os debates logo no início dos trabalhos, quando se retomar aqui depois do recesso. Na sua opinião, ainda há chances de se chegar a um acordo, não aquele acordo que foi feito nesse momento agora, que pareceu que foi feito por um grupo pequeno, mas um acordo mais amplo, a fim de se chegar a uma posição consensual e se tocar o assunto adiante? Esse acordo se impõe. Né? Não é uma possibilidade. A Câmara e o Senado e os diversos atores do sistema de justiça têm que encontrar esse acordo. Qual que é a dificuldade hoje? Para aqueles que defendem a execução em segunda instância, e eu defendo, sempre defendi, que acho que 2 julgamentos deve ser o suficiente para a formação de culpa ou de inocência, portanto, em condições de aliás, é a posição que prevalece na legislação internacional sobre esse tema. O Brasil acho que é um dos únicos porque também nós temos países do mundo onde isso não é respeitado. Porque, já que nós não temos condições de mudar o sistema judicial no Brasil, que tem, para alguns casos, 4 instâncias, né? Então, já que nós não temos, nós temos que admitir que a segunda instância tem que ter a responsabilidade suficiente para, no seu julgamento, ter de fato convencimento de culpa ou de inocência para poder executar. Por isso eu defendo a execução. Só que qual que é o problema de hoje? É qual o texto que resolve. Porque qual que é o fundamento constitucional que tem que ser preservado? É o inciso 57 do artigo 5º, que diz que ninguém será considerado culpado até transjulgado em sentença transjulgado. Então nós temos uma dificuldade de definir em que momento que se dá o transjulgado. Então, o projeto do Senado, por exemplo, está dizendo claramente no artigo 83 que, olha, lá não traz o conceito de transjulgado, mas está dizendo, pode executar provisoriamente. A PEC também tenta dar esse mesmo conceito e também regular o efeito dos recursos no STJ e no STF. Para dizer o seguinte, esse recurso não tem efeito suspensivo, portanto, tem que a formação de culpa, de mérito e pode executar. Eu absorvi uma outra tese, o resultado é o mesmo, que a gente pretende, mas é uma tese que muda a lei de introdução à norma do direito brasileiro
Porque quando dialogamos com o inciso 57, lá está falando do trânsito julgado. E o trânsito julgado não é um conceito legal. Não tem uma lei que define o trânsito julgado. Tem uma lei que define o que é coisa julgada. E ao definir o que é coisa julgada, que diz que é quando é uma sentença sobre a qual não cabe mais recurso, ele faz trânsito julgado a partir dessa coisa julgada. Tanto é que o trânsito julgado pode acontecer na primeira instância. Uma decisão não recorrida no prazo se converteu legal, se converteu em trânsito julgado. Então, é uma corrente da qual eu estou participando dela, signatário, e apresentei o projeto de lei nesse sentido, para definir o trânsito julgado para fim da execução da sentença. E é exatamente nessa leitura. Hoje já se dá, na segunda instância, a decisão de mérito. O STJ e o STF não julga mais questões de mérito, quer dizer, ou seja, a culpa ou a inocência está formada aí. Se discute forma, enfim, no STJ. Então, na nossa convicção, nós precisamos de definir um conceito legal para trânsito julgado e, na minha visão, pode ser dado no segundo grau de jurisdição, vamos dizer assim. Eles estão me avisando que nós só temos 1 minuto, mas é suficiente para lhe fazer uma última pergunta. O caso do presidente Lula terminou entrando no centro desse debate, uma vez que ele seria um dos principais beneficiários, caso a prisão em segunda instância não seja aprovada. O senhor acha que digamos, esse fator é um dificultador para se chegar a um consenso em torno dessa matéria? Foi uma péssima contaminação do debate a ação girar em torno do ex-presidente Lula, né? Se nós estivéssemos discutindo aqui o direito, o processo, a impunidade e não discutindo quem seria o beneficiário, com certeza o resultado seria outro, porque estaríamos fazendo uma discussão numa perspectiva de corrigir uma distorção do sistema de justiça brasileiro e não de soltar A ou B. Então foi uma contaminação extremamente prejudicial para esse debate, não tem dúvida. Deputado Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Eu que agradeço. Só convidar. Eu venho. Obrigado. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Um grande abraço e até a próxima.